Este canal tem como objetivo difundir ideias e visões de liberdade, utilizando como fontes os canais Ancapsu e Mundo em Revolução. Pois bem, se você acha que não é erótico o processo todo, perceba, você está sendo fudido neste momento pelos irmãos Batista. É isso mesmo, o Lula, o presidente brasileiro, atua a favor dos irmãos Batista para fuder toda a população brasileira. É altamente erótica a energia aqui no Brasil mesmo. Aqui, ó. Olha só o Lula falando aqui. 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis. Tá sentindo a energia erótica entrando em você? Pois é isso aí. É isso que o Lula queria dizer, entendeu? Aqui, ó, o país da energia cara. É isso que acontece no Brasil. Energia elétrica no Brasil é caro pra cacete. E por que é tão cara a energia elétrica no Brasil? Não é pela geração, tá? O Brasil tem fontes de energia realmente extremamente baratos, extremamente ecologicamente válidos, né? Ecologicamente sustentáveis, como hidrelétrica, tem um monte de coisa. O Brasil é privilegiado nesse aspecto, tem fontes de energia eólica, que pode ser exploradas também, energia solar e coisa e tal. Tem um monte de coisa que poderia ser explorado para ter mais energia no Brasil, e energia poderia ser barata. Mas qual que é o problema? O problema são os penduricalhos. Aqui, ó. Em média, 41% do valor da conta de luz é imposto e encargo, ou seja, é um monte de imposto que o governo coloca. Quase metade do valor da sua conta de luz não é o valor da conta. Você poderia pagar metade do que você paga pela sua energia elétrica, não fosse o governo roubando dinheiro de você e inventando um monte de histórias, né? Mas como é que pode? Por que precisa de tanto imposto na energia elétrica, né? O próprio governo, a própria Dilma, uma época, fez uma força danada para diminuir a energia elétrica no Brasil e coisa e tal. Por que simplesmente não reduz o imposto? É só reduzir o imposto que pronto, resolve o problema, né? O problema é que você sabe, né? Existe uma enorme quantidade de cupinchas do governo lá em vários cargos lá em Brasília que precisam receber salário e aí precisam roubar você na energia elétrica. Todo esse discurso deles de não, que somos a favor do pobre e coisa e tal, acaba levando a isso. Porque o rico tem alternativas. O rico compra painel solar, faz um negócio ali, paga menos energia elétrica. Quem se ferra com energia elétrica é o pobre. O pobre tem que pagar a conta. Se não pagar a conta, meu amigo, o pessoal corta rapidinho sua energia elétrica. Aí, ou seja, paga a conta para não ficar sem energia elétrica, o governo vai lá e faz a festa. Metade é imposto para o governo, né? E não é só imposto, não. Uma parte aqui são encargos. Isso aqui também, olha só, isso aqui também ainda está falando de imposto direto. Porque se botar os impostos indiretos, isso vai para 80% do valor da energia que você paga é imposto entre direto e indireto. O que são impostos indiretos? A empresa de energia elétrica ela tem que contratar trabalhadores. Quando ela contrata trabalhadores, ela tem que pagar CLT. CLT tem um monte de imposto ali dentro. Você acaba pagando isso. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Esse dinheiro sai do cliente final, do consumidor final, sempre. Então, você paga todo esse custo da CLT da empresa de energia elétrica, né? Então, no final das contas, o imposto total, o direto mais o indireto, é muito maior ainda do que isso, né? Enfim, mas só ser metade imposto direto já é um absurdo completo esse tipo de coisa. E como é que pode esses encargos tão altos aqui, de 14% de encargo na conta, né? E a explicação é a seguinte aqui, ó. Você lembra, a gente falou recentemente que os irmãos Batista compraram uma série de termoelétricas e hidrelétricas lá no Amazonas, na região norte, da Eletrobras, justamente porque ninguém queria comprar porque era prejuízo. A Amazonas Energia, que é a empresa distribuidora de energia lá, não paga as contas de energia dela. Então, ou seja, quem comprar essas usinas ia ficar sem receber dinheiro, não valiam nada, valiam muito pouco. Os irmãos Batista foram lá, compraram barato, aí bateram na porta do Lula. Ô Lula, ajuda a gente aqui, ó, passa o custo dessa energia para o resto dos consumidores todos do Brasil. E olha só que maravilha, né? A nossa conta de luz no Brasil todo está subindo 2 bilhões de reais por ano para poder ajudar os irmãos Batista. É a energia erótica do governo Lula, a energia erótica entrando em você na energia elétrica, né? É isso daí. Outra coisa que, diga-se de passagem, né? Vocês sabem que 2 bi por ano, em termos do mercado inteiro de energia elétrica no Brasil, é nada, né? Eu falei recentemente isso sobre a economia do horário de verão. A economia do horário de verão é 400 milhões de reais. Caramba, isso é nada.
fizeram a reportagem com o intuito de dizer que tem alguma economia. Isso é zero, é erro de cálculo em termos de energia elétrica. Não tem vantagem nenhuma. 2 bi por ano, você talvez não tenha percebido na sua conta, mas ela ficou um pouquinho mais cara. É esses 2 bi que você está pagando, que todos nós estamos pagando para os irmãos Batista agora da energia erótica no Brasil, né? E aqui, ó. O negócio tarja preta, o pessoal pediu para ver os acordos que tinham entre a Procuradoria-Geral com o pessoal dos Irmãos Batista. Olha só como é que saem as coisas. Ó. Não dá para saber nada, meu amigo. Por quê? Porque não pode, ué. Como é que vai saber o acordo que foi feito com os Irmãos Batista? Amigo do Lula, pô. Amigo do Lula tem direito aqui de fazer qualquer coisa. Olha só. Um monte de coisa aqui, de papo aqui, tudo é oculto, porque a gente não pode ficar sabendo dos acordos que são feitos com esse pessoal da JBS, né? Aqui, ó. Lula recebe os Irmãos Batista pela primeira vez depois da Lava Jato. Foram lá, conversaram com Lula e conseguiram um monte de ajuda. Gente, o que está acontecendo aqui, isso daqui é a mesma coisa que a gente via falar na época do Petrolão. Era isso que você via. Não, porque tem uns acordos estranhos, umas coisas estranhas acontecendo, né? Depois, quando investigaram, descobriram um monte de corrupção ali. Com certeza é o mesmo que está acontecendo agora, né? Mas é lógico, a gente não fica sabendo, porque os corruptos evidentemente se protegem, se fecham. Tá lá os Irmãos Batista fazendo corrupção com o Lula e todas escondidas, né? E de novo, vamos fazer o quê, né? O pessoal votou a favor do Lula, né? Lembra? Agora tem um outro escândalo que está acontecendo neste momento também para beneficiar os Irmãos Batista aqui, ó. A ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, recomendou a rejeição do plano da empresa dos Irmãos Batista para assumir a Amazonas Energia. Essa empresa que está deficitária, né, que distribui energia na região do Amazonas, os Irmãos Batista querem comprar essa empresa. A ANEEL não quer aceitar, porque isso vai contra justamente as regras que existem para evitar corrupção, evitar combinação patrimonial ali, né? Só que agora o Lula foi lá no STF e o STF obrigou a ANEEL a aprovar a transferência de distribuidora para empresa do Irmão Batista, ou seja, a distribuidora Amazonas Energia vai ser dos Irmãos Batista por decisão do STF. Então a gente já tem aqui um monte de indício de corrupção, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, tá? Mas é o que eu falo para vocês por experiência própria, era esse tipo de notícia que a gente tinha na época da Petrobras, que tem umas coisas estranhas, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, umas coisas estranhas acontecendo, não sei o que lá. Depois foi se ver a corrupção enorme no governo Lula, toda a Lava Jato, toda aquela lambança que estava acontecendo ali, né? E aqui, ó, a Justiça Federal do Amazonas determinou na última segunda-feira que a ANEEL deva aprovar num prazo de 48 horas a transferência societária da Amazonas Energia para a Amba Energia, empresa do grupo JF, coisa e tal. Por quê? Porque ao mesmo tempo, os Irmãos Batista conseguiram que o Brasil inteiro aprovasse isso daí, pagasse o prejuízo da Amazonas Energia, e agora eles querem comprar a Amazonas Energia. Olha a lambança que estão fazendo com essa história. E sabe tudo isso? Sabe o que o Lula pode estar querendo com isso daí? Exatamente comprar. A Âmbar Energia é quem está comprando energia da Venezuela. Então, muito provavelmente, essa corrupção toda tem o envolvimento da Venezuela. Tem o Maduro também entrando nessa parada para ter dinheiro para o Lula. Porque para pensar. O Lula quer se precaver, quer fazer corrupção, mas não quer deixar traços aqui no Brasil. Agora, se a empresa dos Irmãos Batista compra energia cara pra caramba lá da Venezuela agora, está comprando muito mais caro do que se comprava antes a energia da Venezuela. A Âmbar Energia está mandando dinheiro para a Venezuela, depois o Maduro dá esse dinheiro para o Lula, né? Olha que coisa maravilhosa. É isso daí, não tem como dizer nada, porque o dinheiro, a corrupção aconteceu lá na Venezuela, que está tudo controlado lá, né? Pois é, por que vocês acham que o Lula está defendendo tanto o Maduro? Por que ele está tão nesse negócio de não pode criticar o Maduro ganhou eleição e coisa e tal? Olha só, isso daqui, meu amigo, vocês estão vendo, acompanhem, anotem, isso daqui é o novo Petrolão que vai surgir mais adiante, a investigação dessa corrupção toda dos Irmãos Batista na área de energia elétrica aqui no Brasil. Pode escrever o que eu estou dizendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.